Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tudo bom? Como vocês estão? Hoje aconteceu um fato comigo, né? Assim, eu geralmente eu não sou assim, eu não levo as coisas pelo lado pessoal, mas assim, a gente tem que agradecer muito a nossa vida, sabe? A gente tem que agradecer a Deus por todas as coisas, pelo ar que respiramos. Só o fato da gente acordar de manhã, né? E dar aquele, né? Suspiro, assim, a gente tem que agradecer a Deus, né? Eu trabalho com saúde, né? E hoje eu tava falando pro meu esposo, né? Que a gente tem que ser muito grato, né? Todo dia eu pego casos diferentes, todo dia é uma situação, todo dia é uma situação, mas hoje aconteceu uma situação hoje, assim, que eu chorei. Eu chorei no atendimento, tive que pedir um momento e chorar. Assim, que eu fiquei muito comovida, né? Com a situação da pessoa. Ai, eu chorei porque a gente é ingrato demais, né? A gente reclama muito das coisas, a gente quer as coisas, né, pra ontem. Aí eu atendi um rapaz, né? Ele tinha 39 anos. 39. E ele queria passar com uma especialidade, né? E não tinha horário para, não tinha agenda para aquele horário. Só que o caso dele era muito assim, ele começou a explicar pra mim e eu real me coloquei no lugar dele assim, porque o cara, ele teve, de outubro pra cá, ele teve 16 ataques epiléticos, assim, sabe? 16 ataques epiléticos. E aí ele contando pra mim, né, que ele precisava passar com uma tal determinada especialidade e tal. E a mulher dele tava grávida, ele tinha uma criança, e ele tava indo pro hospital, e dentro do carro ele teve um ataque epilético. Vai vendo isso, gente. Aí, né, ele começou a falar, conversar comigo e tal. E aí, depois, quando ele tava conversando comigo, um filho dele, pequenininho, começou a conversar com ele, né? Pedindo uma determinada coisa pra ele. E aí, eu pedi pra ele anotar um número, né, de um telefone. Aí, ele falou, você pode falar devagar, que eu tô me tremendo todo. Devido aos ataques epiléticos, eu tô tendo uns problemas, por isso que eu preciso marcar essas determinadas especialidades. Eu tô me tremendo muito, né? Não tô conseguindo escrever. E aí eu fiquei imaginando assim, não sei a situação dele, a vida dele, não sei nem por que ele tá naquela situação. Eu fiquei imaginando aquela mulher grávida, aquela criança, e um cara novo, né? O cara com uma série de problemas, uma série de problemas. E eu fiquei imaginando porque a gente é ingrato. Aí eu peguei, parei assim o atendimento, né? Aí eu comecei a chorar. Aí meu marido tava aqui, meu esposo, né? Tava aqui. Não, você não pode ficar, que foi? Você não pode ficar assim. Eu falei, eu sei que eu não posso ficar assim, mas eu fiquei pensando que nas crianças, sabe? Eu não sei, não conheço ele, não sei a situação. Ele queria me passar numa determinada especialidade que não tem, que a agenda tá lá para 1930, não, 2030. A agenda tá lá para 2030. E E eu fiquei pensando assim, que a gente tem problemas, mas tem gente que tem problemas piores do que o nosso. Às vezes a gente reclama de várias coisas e tem gente que não sabe nem se vai viver o amanhã. A gente também não sabe, né? Mas às vezes tem gente que está numa situação pior do que a nossa. E a gente está lá reclamando da vida, reclamando o real, tendo um teto, tendo saúde, né? Às vezes não tendo saúde igual se espera, mas tendo saúde. E a pior coisa, gente, é assim, você não poder fazer nada, né? Porque quando a empresa não é minha, né? A agenda não é minha. E você não pode fazer nada pelaquela pessoa, sabe assim? Eu me coloquei muito no lugar daquele homem hoje, assim, sabe? E a gente tem que valorizar todos os momentos da nossa vida. Orar, agradecer, sabe? Ser grata a Deus. Ler a Bíblia, que tem gente que não tem hábito disso. Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar de não ter hábito. Ler a Bíblia, a palavra é viva. A palavra é viva. Dê valor, sabe? Pra sua vida, pra sua saúde. E aí eu peguei aí tudo bem, passou, me recompus, né? Aí atendi uma outra mulher, uma senhora, que morava sozinha. Eu falei, gente, tem gente que tem a opção, né? De não casar e não ter filho, mas é triste, viu, gente? É triste. Mulher, ela morava sozinha, a senhora,
70 e poucos anos, 79. Aí ela caiu semana passada, de frente. E só hoje que ela entrou em contato porque ela estava sentindo muita dor, ela estava com a cara toda roxa. Ela achou que tinha quebrado o nariz, que ela estava sentindo muita dor no nariz, dor no peito, falta de ar. Aí eu perguntei pra ela se ela tinha ido pro pronto-socorro. Ela falou que não, que tinha caído semana passada e que ela queria agora porque ela não tá aguentando mais. Aí eu passei os endereços dos pronto-socorros e tal, pronto-socorros. Aí ela disse que ia sozinha porque ela não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não tinha filho. Tem coisas que, gente, eu não sei qual, não conheço, não sei por qual motivo. Se ela casou, se ela não casou, também não perguntei, não tem nada a ver com isso. E não justifica, uma coisa não justifica a outra, né? Mas será que compensa ficar sozinha, assim? Não sei qual foi a opção dela, não, sei lá, não sei. É aí que eu, assim, que tem muita gente que optou por ficar sozinha. Muita gente que optou por trabalhar. Muita gente que não quis constituir uma família. Ah, tem gente que fala assim, eu conheço gente que fala assim, Deus me livre ter filhos. Mas é isso, a pessoa fala isso porque ela talvez tenha sido mal criada, talvez teve experiências péssimas. Mas o filho é a gente que educa, a gente que educa, a gente que molda nossos filhos, o caráter do nosso filho, né? A estrutura familiar. Se você tem uma boa estrutura familiar, você dá atenção, carinho, mas de coisa real mesmo, né? Você vai receber aquilo que você dá, né? Acho que tem algumas exceções, mas é mau caratismo, é estrutura. Tem gente que vem numa estrutura péssima, sabe? Então, a gente não pode comparar a família, a criação de um filho com o que você pretende ter, né? Não é assim. Peguei outro caso também, que a pessoa, ela cuidou do pai, da mãe, né? Cuidou do pai e da mãe e tem uma irmã. Tem uma irmã. E tem um irmão. Ela falando pra mim. E aí a mãe e o pai morreu. A irmã tem problemas mentais, né? E ela ficou, não casou, não namorou, não fez nada, né? Ela falando pra mim, eu escutando, né? Fazendo minhas coisinhas, escutando. E ficou ela e a irmã dela. Só tem ela e a irmã dela. E a carga toda nela, sabe? Porque ela ficou toda a vida cuidando ali da mãe e do pai. Os pais morreram. Praticamente não tem ninguém, porque a irmã, né, é problemática. O outro irmão foi para não sei aonde. Toda a vida ela cuidou da irmã. E depois que a mãe morreu, ficou pior. Gente, hoje eu tava com a carga. Hoje eu tava com a carga. Então, pra mim, eu cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai, parei minha vida, parei tudo pra cuidar deles. E aí, eu tenho uma irmã, né? Essa minha irmã tem uma deficiência. E aí, meus pais morreram. E eu fiquei com a minha irmã. Só eu e ela, só eu e ela. E tudo que ela precisa sou eu, né? Não casou, não teve família, não viveu a vida, né? Então tem coisas, gente, que a gente tem que saber realmente. Porque os pais da gente não é eterno, né? Eu falo isso que minha mãe morreu, meu pai morreu primeiro, minha mãe morreu, né? E graças a Deus eu tenho minha família. E graças a Deus eu tenho minha família, minhas filhas, meu esposo. Se eu não tivesse, eu tava sozinha. Sozinha. Aí no mundo aí, né? E não é legal. Não é legal. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nas escolhas que a gente faz, né? Muito bem mesmo. E é isso, pessoal. Passei aqui só pra falar isso. E, gente, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Vocês que têm pai, mães aí, eu não tenho. Pai, não tenho pai nem mãe, né? Mas também nunca fui de ficar brigando com a minha mãe. Às vezes minha mãe era brava, viu? Para de ficar gritando com seus pais. Gente, que coisa feia. Não, a pessoa grita com o pai, com a mãe. E ela tá plantando pra colher lá na frente. Porque o que a gente, é bíblico, né, gente? O que a gente faz, a gente paga. Ah, Deus me castigou. Não, não é Deus que te castigou. Foi você mesmo que se castigou pela sua ruindade. Você mesmo se castigou sozinho, não foi Deus. Ai, Deus tá com raiva de mim. Deus, não. Gritar com pai, gritar com mãe, não existe isso. Não tem que gritar com ninguém. Tem filho gritando com mãe, assim, como tudo com problema. Gente, problema de cabeça, não é possível. Não é possível você ficar gritando com seu pai, com sua mãe. Eu tô falando isso porque, por exemplo, às vezes eu tendo pessoas assim
que começa a gritar com a mãe, com o pai, sabe assim? Gente, se a pessoa tá gritando ali, imagina o que essa pessoa grita com o idoso dentro de casa, né? Essa pessoa deve ser desequilibrada, gritando com o pai, com a mãe. É um povo desequilibrado, um povo esquisito, é uma geração estranha, um povo sem paciência, né? E grita assim, sabe? Eu fico imaginando assim, gente, como pode ficar gritando com a mãe, com o pai? Será que é estrutura? A pessoa não tá vendo que se ela tá gritando com o pai, com a mãe, isso pode voltar pra ela lá na frente. Sabe? Assim, as pessoas. É a lei da semeadura. Depois as pessoas vão reclamar, ai, Deus foi ruim comigo. Não é. É a pessoa que é má. Deus não castiga ninguém. A pessoa se castiga sozinha. Fica igual louco gritando com o pai, com a mãe. Tá? Que perturbação é essa?